Acabei de ter um sonho agora. Agora interrompi o meu sonho. É 6h26 da manhã. Eu vou continuar dormindo, mas essa eu falei, não tem que compartilhar pra galera. Porque é muito importante. Às vezes, em sonho, a gente tem uns insights top, né? Friozinho, cara. Mas enfim, eu sonhei agora uma coisa relacionada à atitude. Pegue bem a dica que você vai aprender aqui. É o seguinte. Eu estava num determinado local e fazendo algumas atividades na calçada, e aí um vizinho, né, esse sonho foi um sonho mesmo, tá? Eu não vivo com essa circunstância aqui na minha região, mas tem tudo a ver com a nossa postura de ser humano e de corredor também. Vai vendo? Eu tava na calçada e tal, e aí saiu um vizinho com um cachorro, né? Um cachorro grande, até bravo, bravo, assim, relativamente amarrado. E eu admirava bastante esse cachorro, né? E ele tava com a focinheira e tal. E esse vizinho ele saiu para fazer um passeio com o cachorro e tal. E eu tava lá fazendo abdominal, se eu não me engano. Porque em sonho a gente nunca tem clareza de muita coisa, né? A gente só sabe mais ou menos no rumo que a gente tá fazendo. Às vezes a gente tá fazendo uma coisa e já vai fazer outra do nada. Uma coisa meio que. E aí ele saiu com esse cachorro e eu tava lá. E aí esse rapaz ele veio assim na minha direção, né, para me cumprimentar, tal, e me cumprimentou, tal, e eu falei: "E aí, beleza?", tal. Até elogiei, porque o cachorro também tava bonito, né? Todo tratado lá, tal. E aí veio um outro que não era nem tão grande, né? Um outro cachorro preto. Esse cachorro ele era esse grandão que eu falei anteriormente, ele era branco com umas listras assim, muito legal. Não era tigre, não, era cachorro mesmo. Mas as características eu achei interessante até. E aí esse outro cachorrinho veio não sei da onde e pulou em cima desse grandão e mordeu na nuca dele, meio que na nuca assim, tal, mordeu e saiu correndo. E na hora que ele mordeu, o grandão caiu. Aí na hora que eu vi aquela cena, eu pensei comigo, putz, mas se aquele grandão tivesse sem a focinheira e tivesse solto, não ia dar nem graça. Ia matar na hora aquele outro que pulou em cima dele e feriu ele daquele jeito. E nisso o dono que estava segurando ele assim, ficou desesperado, porque o cachorro grandão caiu na hora. Caiu e tipo ficou assim meio que desfalecido. E ele não queria deixar ele dormir, não queria deixar ele no chão não. Dava uma chacoalhada nele assim, levanta. Aí ele levantava, caía de novo. E o rapaz começou a chorar, porque falou, putz, não acredito que isso vai acontecer e tal. Cara, aí ele falou até o nome. Olha só, pra você ter ideia, vi até um, só que eu não lembro agora do nome. Falou até o nome. E aí eu, de primeiro momento, levantei, porque eu fiquei meio chocado com aquela cena. E aí eu fiquei meio, nossa, cara, eu não acredito que aconteceu. O cachorro tão bonito, grandão e tal. E ele lá chorando, o rapaz chorando assim, não acredito. E aí, olha qual foi a minha primeira atitude. Eu comecei a andar, assim, saindo do local. Eu comecei a me lamentar, falei, nossa. E aí eu tava indo embora, né? Saindo do local para algum outro lugar. Aí na hora que eu dei mais ou menos uns 12 passos, eu olhei para trás assim e falei, eu vou sair da cena. O cara tá precisando de ajuda de repente. Será que eu não posso fazer nada? E aí isso me incomodou na hora, né? Eu me incomodei, falei, não sou covarde, senão vou lá, vou ver que de repente. E aí eu voltei. Eu voltei, não admiti eu tomar uma postura dessa, tô vendo uma pessoa precisando de ajuda, né? A pessoa, o animalzinho também, que eu até admiro. E aí eu voltei nele e falei, cara, mas. Aí eu fiquei olhando assim, aí ele lá se lamentando, aí ele chacoalhando, tentando levantar o cachorro, e o cachorro caindo novamente. E o cachorro até falou, cara. Olha só pra você ver como é que é sonho, né? Aí ele falou assim, falou o nome do cachorro, acho que era. Ah, enfim, não vou correr o risco de falar. Acorda, acorda. Aí o cachorro falou assim, calma, já venci tantas, você acha que eu vou morrer nessa? Eu não vou morrer não. Aí todos nós demos risada, né? Só que o cachorro tava lá meio morrendo, porque tava com 2 furos aqui do dente do cachorrinho que tinha mordido ele, né? E aí, cara,
todo mundo pensando que já estava tudo acabado. Agora que vem o insight. Aí eu falei assim pro rapaz, mas liga pro veterinário. Porque, tipo assim, o rapaz estava achando que não tinha mais o que fazer. Porque os ferimentos foram relativamente graves e o cachorro já estava dormindo. Ele já estava aceitando a morte do cachorro, né? E aí eu falei assim, não, pô, liga pro veterinário. Vê o que dá para fazer aí, se não dá para salvar. Aí ele meio descrente, olhou assim para mim e não falou nada. Continuou chorando e tal. Aí eu falei, irmão, é o seguinte, numa situação dessa, o que a gente não pode fazer é ficar parado. E nisso juntou um monte de gente em volta. O que a gente não pode fazer é ficar parado. Eu sei que você está meio descrente, que de repente pode ter sido fatal mesmo, mas a gente tem que tentar fazer alguma coisa. Vamos ligar, mesmo se a profissional vir e não conseguir dar um jeito nele, como que vai ficar a nossa consciência se a gente não fizer isso? Putz, eu não fiz nada, só fiquei olhando. Não. Mesmo se por acaso ele vier a morrer, pelo menos a gente vai ter na nossa consciência. Eu fiz o meu melhor. Eu fiz o que eu pude, sabe? Olha o que você sente por ele. Olha o que. É um bicho que eu admiro. Não liga. Aí ele, sem responder muita coisa, ele olhou para mim. Ah, então liga aí. Tava meio bem chocado, né? E aí eu peguei o telefone e tal e liguei. Aí eu, infelizmente, não sei o que aconteceu porque eu acordei, né? Nas horas mais pontuais a gente acaba acordando. E por que eu estou dizendo isso para você, né? Desse meu sonho? Porque, cara, muitas vezes a gente está desacreditando de alguma coisa e a gente fica sem fazer nada, pelo medo, pela descrença, por achar que não vira mais nada. Quando na realidade, se a gente tomar uma atitude, às vezes a situação pode se contornar, a situação pode mudar, sabe? E a gente conseguir resolver algo que a gente estava desacreditando. Por quê? Porque ao nosso ponto de vista, aquilo já não faria mais sentido. Eu te falo até uma experiência minha relacionada a isso, com um bichinho de estimação que eu tinha. Se você acompanha o canal aí há bastante tempo, você lembra que eu tinha um pombinho que chamava Bilu. Esse pombinho ele viveu 12 anos, cara. E aí, o que aconteceu? Ele começou depois de um determinado tempo a apresentar alguns probleminhas, né, tal, de saúde. E eu, na minha condição financeira, que você já sabe qual é, falei, deixa eu ver se está gravando ainda. Tá. E eu, na minha condição financeira, estava com uma situação complicada. Só que, cara, eu me reinventei, fiz das tripas o coração para ter para ter um ganho, pelo menos naqueles meses que ele estava ruinzinho, porque se algo grave acontecesse com ele, pelo menos eu ia ter como fazer um investimento ali para tentar salvar o bichinho, né? E dito e feito, ele não estava aguentando ficar em pé, caía. Aí eu levantava ele, eu passei uma noite, 2 noites inteiras com ele aqui, ó. Ele aqui, ó, do ladinho da minha cama. E eu lá com sono tal, virei à noite, minha mãe vai dormir. Aí eu não. E aí minha mãe e meu pai também fez uma caixinha para ele, assim, para a gente colocar ele. E eu colocava um pano, enrolava ele num pano inteiro para ele não ficar se debatendo e machucando a asinha. Cara, foi um sofrimento e tanto. Aí a gente precisou fazer uma viagem. Aí o meu tio ficou cuidando. E aí nessa viagem mesmo meu tio ligou e falou que infelizmente ele não tinha suportado, né? Porque também já era a idade, né? Mas eu tinha levado ele na veterinária, o veterinário falou que ele tinha tido AVC. Olha só, um pombinho, cara. Oh, meu Deus. E paguei até um precinho caro e tal. E ela falou: Ó, tem que dar esse remedinho para ele aqui. Corta esse comprimidinho. E aí a gente cortou, deu um remedinho e tal. Aí chegou o dia da viagem, que eu disse anteriormente, a gente precisou ir. Ele morreu. E eu tenho a minha consciência tranquila, porque, putz, pelo menos eu fiz o melhor que eu pude. Tá certo que é só um pombo, mas foram 12 anos, cara. Tem um vídeo dele aí, coloca aí. Bicho de estimação Everson HMS. Bicho, bicho extraordinário. Foi um vídeo até cômico que eu fiz. Tá aí no canal, bem antigo. E aí, cara, pelo menos eu fiz o que eu pude, né? O que a gente não pode é ficar parado. E se você tá lá nos seus treinos, de repente você tem uma lesão. Você acha, nossa. Ou então, uma cena que acontece demais com nós corredores, né?
a gente sentir alguma coisinha e achar que vai se recuperar só no descanso, só em ficar parado. E muitas vezes acontece, muitas vezes a gente até se recupera. Só que foi até uma dica que eu disse para uma das integrantes da equipe HMS, que é a Diana, que é uma nova integrante da nossa equipe seleta HMS. Ela foi acometida por uma lesão recentemente, e aí eu falei, amiga, é o seguinte, se você estiver sentindo isso aí há pelo menos 3 dias e o quadro não tiver melhorado no que tange a dor, não fique esperando não, porque isso daí não vai melhorar só com descanso. Vá atrás de um médico, porque isso aí você com certeza já vai precisar de algum medicamento e se piorar, talvez até fisioterapia. Então não fica parada. Se você tiver sentindo, e fica a dica para você também, se você estiver sentindo algo há 3 dias e não tiver melhorado em nada, não é com descanso que vai melhorar. Muitas vezes a gente acha que o fato de ficar parado é a melhor opção, quando muitas vezes não. Citando um outro exemplo aí, a gente está fazendo uma determinada atividade, é, ali o nosso treino de intensidade, e aí no meio a gente sente alguma coisa, sente um desconforto, que na realidade não é sinal de lesão, mas é apenas um desconforto. E a gente muitas vezes toma a atitude de deixar a intensidade um pouco mais leve, ao invés de vencer. A gente meio que não consegue administrar, né, isso, fracassa. Quando na realidade a gente tem que continuar, sabe? A gente não pode ficar parado e deixar o pace subir. A gente tem que gerar aquele estímulo. Então esse insight aí do meu sonho, cara, a gente pode tirar para várias coisas, né? Foi uma coisa que eu falei assim, acho que esse vídeo deu uns 10 minutos aí, né? Mas foi uma coisa que, esses 10 minutinhos agora, eu vou continuar cochilando aqui, agora já deve ser 6h38, mas vou dar mais um cochilinho aqui até umas 7 e pouco. Mas eu achei muito interessante passar isso para você. Hoje, às 7h30 da noite, live top de Everson HMS. Focado centrado hoje para tudo sempre.